Gente, então hoje nós vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos e é o ciclo dos elementos químicos, né? Oxigênio, carbono. Nós vamos falar do nitrogênio e da água. São os que mais caem no vestibular, né? São esses quatro. E por que biogeoquímicos? Porque ora esses elementos estão ou em algo orgânico, né? Em um animal, em uma planta, por exemplo, incorporados neles, compondo a sua estrutura, ou então eles podem estar no meio físico, né? Numa atmosfera, né? O oxigênio pode estar na atmosférica, na atmosfera, meu Deus, no meio físico. Então, por isso que o ciclo se chama bio, né? De orgânico, de animais, geo, de físico, e químico, de elemento químico, tá bom? E o primeiro que a gente vai estudar aqui, e o primeiro que. Ah, agora foi. Nós temos aí, estou aqui falando dos principais ciclos, né? Então, ciclo em escala global de elementos ou substâncias químicas que necessariamente contam com a participação dos seres vivos. Então, para o ciclo acontecer, gente, envolve processos químicos como a fotossíntese, quimiossíntese, envolve nós seres vivos, né? Humanos, animais, bactérias, para esse ciclo todo acontecer, dos elementos que a gente vai estudar agora, né, que é água, carbono, nitrogênio e oxigênio. E primeiro eu vou dividir isso, né, em ciclos gasosos, são ciclos de gases, né, o próprio nome já está falando, que ele está ali ou na hidrosfera, que corresponde aos oceanos, ou na atmosfera. Estamos falando aqui do oxigênio, do carbono, do nitrogênio, tá? O oxigênio a maior parte, né, do reservatório está na sua atmosfera. No carbono, a maior parte também está na hidrosfera, também dentro dos oceanos, né? Na forma de gás carbônico. Carbono, gente, aparece muito na forma de gás carbônico, que é diferente. Gás carbônico é CO2, gás carbônico. Carbono é só a letrinha C. Tá? Então, quando eu falo carbono, carbono é do elemento C. Quando vocês veem lá em química, só o Czinho é o carbono. CO2 é gás carbônico, tá? Uma coisa não é igual à outra. É igual ao oxigênio. Oxigênio é a letrinha O. Quando nós temos duas letrinhas O ligadas, dois elementos de oxigênio ligados, então nós vamos ter o gás oxigênio, o O2. Nós respiramos gás oxigênio, O2, e não oxigênio puro. Tá? Oxigênio sozinho ele é até letal para os seres vivos. E nós temos aqui um nitrogênio, que também a maior parte da sua reserva está ali na atmosfera, né, daqui da Terra. E nós temos os ciclos sedimentares, que estão depositados aí no continente, né, na sua crosta terrestre, e podemos falar aí da água, que está depositada aí em forma de mar, de rios, de lagos, né? E temos o fósforo e o enxofre são menos usados assim vestibulares. Mas eu botei aqui só para ver que eles estão ali nos ciclos sedimentares de sedimentos, tá? Então nós temos no fósforo tem maior quantidade nas rochas, assim como o enxofre em rochas e em sedimentos, tá bom? E nós vamos falar primeiramente do ciclo da água. Para mim, é o ciclo mais fácil de todos, tá, gente? Não é tão complexo, mas temos aqui o ciclo da água dividido em dois tipos de ciclo. Então, vou falar aqui do primeiro deles. Vamos para esse canto aqui dessa imagem, onde nós temos o solzinho aqui, vamos falar apenas disso aqui. Então, olha só, nós temos nessa imagem
um oceano, que esse oceano, né, formado por água, vai receber uma energia térmica, né, que é a energia solar, e uma parte da água vai evaporar. Então, essa água que evapora, lá na atmosfera vai começar a se condensar, né, a virar gotículas e formando as nuvens. E essas nuvens vão ficar pesadas até que vai começar uma precipitação, né, a chuva. E aqui volta para o mar de novo, e essa água volta para o mar. Então vamos lá. O oceano tem aqui sua água evaporada pela energia solar, condensa, forma as nuvens e precipita em forma de chuva. Isso aqui que eu falei é um ciclo pequeno. É o ciclo pequeno da água, tá? Agora, acontece que nem sempre essa nuvem que se formou aqui vai cair nesse oceano. O que pode acontecer? Pode vir o vento, carregar essa nuvem para o continente, e a chuva, ao invés de cair no oceano, vai cair aqui no continente. Então, vai chover aqui sobre a terra. E é essa chuva aqui que geralmente vai formar os rios, que vai formar os lagos, que vai formar a água que está aqui nesse subsolo, tá? E vai tudo escorrendo de volta para o oceano. Então, isso é um ciclo grande da água, né? Quando sai do oceano, vai para o continente e forma rios, lagoas, lagos, forma água do subsolo e volta para o mar. Isso aqui é um ciclo da água. Agora, também tem uma outra forma da água evaporar, que é pela evapotranspiração e respiração. Evapotranspiração acontece nas plantas, quando elas transpiram água. Transpirar, gente, é liberar vapor d'água, não é suor, é diferente. As plantas elas vão eliminando vapor d'água, né? E também temos animais fazendo, inclusive a gente, tá? Quando eu falo animais, é todos nós. Então, nós, os animais em geral, fazemos transpiração. Então, quando a gente fala, quando a gente respira, a gente está eliminando vapor d'água, tá? Não é à toa que quando está muito frio e quando a gente está num carro e está muito frio do lado de fora, por dentro começa a ficar embaçado, porque essa gotícula, o vapor d'água que sai pela nossa respiração, começa a encostar no vidro e se condensa. Tá? Então, aquilo dali são pequenas gotículas que saem da nossa própria respiração, da nossa própria fala, o que é diferente de suor. Tá? Suor é líquido mesmo transpirando, saindo pela nossa pele. Tá? É, é, é líquido, sai diretamente na forma de líquido. Transpiração é a água saindo diretamente na forma de vapor. Tá? A gente até usa transpiração de uma forma errada. Ah, tô transpirando muito. A gente usa como sinônimo de suor, mas está errado. A transpiração é a passagem da água diretamente para o vapor, que é uma forma da gente eliminar, tá? E é isso, o ciclo da água. É esse aí, tá? Temos o pequeno ciclo e temos o grande ciclo, tá? Temos aí essa pequena diferença. Então, aí, por que a água é tão importante? A gente já teve uma aula sobre a água, né? Acho que foi a nossa primeira aula falando sobre a importância da água, quais são as suas propriedades, características da água. Vou falar de uma forma mais geral aqui. Ela tem uma alta capacidade de absorver e reter calor. Ou seja, ela, ela tem dificuldade de se aquecer e também dificuldade quando ela é aquecida, ela tem uma dificuldade de retornar ao seu estado natural, por exemplo, de se resfriar mais rápido, né? Ela demora. Então,
ela começa, ela tem até essa demora de começar a se aquecer, mas quando se aquece, ela começa a reter esse calor e por isso demora a esfriar, tá? Temos aí também, é fundamental no metabolismo, isso é óbvio, né, dos seres vivos, na água, que acontece todas as reações químicas, já foi falado isso lá na nossa primeira aula. Então, aí dissolve compostos, né, um tipo de reação química, reage para formar moléculas complexas, ela também é usada para quebrar moléculas, né, que é a famosa hidrólise. Então, a água é importante para as reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo e fora também. Se a gente botar aí fazer uma reação química com água fora do nosso corpo, pegar óleo de cozinha e botar detergente. Se a gente misturar esses dois, não acontece nada. Mas se acrescentarmos um pouquinho de água, vai começar ali a ação do detergente, quebrar as moléculas de lipídio. E tá isso na presença de água. Então, ela foi fundamental ali para aquela reação química, para que isso pudesse acontecer. Temos aí a alta tensão superficial, movimentação e retenção da água em pequenos poros. Isso daí, gente, ela tem uma alta capacidade de se grudar. As moléculas dela são muito juntas. Então, vamos dizer que ela tem uma alta tensão, porque ela tem uma aderência muito forte entre as moléculas, são muito ligadas. Então, ela tem uma tensão superficial. Solidificação, né? É uma molécula que se expande ao se congelar, até porque, por exemplo, quando botamos uma garrafa cheia no congelador, essa garrafa geralmente estoura. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já, né? Principalmente garrafas de plástico. Isso porque a molécula da água, quando ela se congela, ela aumenta de tamanho, tá? Então, ela tem essa capacidade de se expandir no estado de solidificação. Caso contrário, o gelo afundaria e congelaria reservatórios de água líquida de baixo para cima. Isso aqui é muito importante para as geleiras que se encontram lá nos polos, né? Polo Norte, Polo Sul. Que se não houvesse essa expansão, o gelo seria um pouco mais pesado que a água líquida e afundaria. Então, pensando por essa lógica, os polos norte e sul não teriam geleiras em cima da água, né? Elas afundariam também. E aí, como ia afundar, a água também ia acabar invadindo os continentes. Então, aqui, o gelo afundaria e congelaria reservatórios de água líquida de baixo para cima, modificaria drasticamente os ecossistemas, porque a água ia invadir os continentes e isso poderia acabar até mesmo com uma floresta inteira, né? Por exemplo, o litoral do Brasil iria por água abaixo, literalmente, né? Isso daí é muito ruim, que vai acabar com todo aquele ecossistema. Então, essa que é a importância da água. E nós temos aí reservas globais, tá, gente? Então, onde se localiza, qual a quantidade, o tempo de residência nos reservatórios da biosfera. Biosfera, planeta inteiro, tá? É a Terra. Então, a maior parte da água, né, tá nos oceanos. Ou seja, não podemos consumir essa água, né? 97%. Não podemos consumir essa água porque ela é dos mares, é salgada. Uma boa parte dela também está congelada, né? Está em geleiras. Apenas 0,31 é água subterrânea. Lagos temos 0,09%. Na atmosfera, menos ainda. Rios e cursos é menos ainda, né? Então, assim,
É por isso que se fala tanto de cuidar da água potável, de consumir menos água potável, né? De economizar a água doce, né? Porque a água a gente tem de montão nos oceanos, mas a água que a gente consome não. E para que a gente, mesmo que tenha o ciclo da água, né? Sempre indo e voltando, indo, subindo e descendo, né? Descendo em forma de chuva. É preciso que essa chuva caia no local certo, tá? Não adianta nada termos o ciclo da água se ela está caindo no oceano. Então, a gente precisa apesar de termos um ciclo, esse ciclo tem que acontecer nos locais apropriados, nos locais certos, principalmente nos reservatórios de água, para que a gente possa consumir e ter água nas nossas residências. O Brasil é privilegiado, né? Temos muita água doce. Acho que de todos os países é o que mais tem, é o Brasil, né? Então, assim, nós somos privilegiados de água doce. Só que é uma água doce de péssima qualidade. Não tem como tomar da torneira, porque ela é suja. A gente sempre aprende que a água é sem cor, sem cheiro, sem sabor. Só que da torneira, às vezes, vem com cheiro, com cor, com sabor, né? Isso daí é uma coisa imprópria. E não deveria ser assim. Ao contrário de outros países, por exemplo, na Argentina mesmo, se faz o uso de água pela bica, né? As pessoas ali raramente compram água mineral, elas não usam lá, porque a água de lá o encanamento, né? O tratamento que eles dão para a água são totalmente limpos, eles cuidam da água deles. Ao contrário daqui do Brasil, né? Apesar de termos muita água no país, é de péssima qualidade. Então, não adianta muita coisa, né? Gente, já passou, é que eu recebi aqui falando, um recadinho falando que faltam 10 minutos, eu só falei da água. Vou tentar correr um pouquinho mais. O que eu estava falando? Então, eu ia falar do nitrato na água, mas deixa para depois. Depois eu volto. Impacto humano na água, né? Poluição da água de rios e aquíferos por efluentes agrícolas, industriais e domésticos. Ou seja, a ação do homem. Por que a água não é limpa, gente? Por causa da ação do homem, é óbvio, né? Temos aí o esgoto, então fezes, urina é jogado direto em rios, em lagoas, em lagos. É só vocês verem irem em algum rio ou algum lago qualquer, se tem esse caninho que está aqui, né? Se tem esse caninho saindo água, gente, é esgoto que não, com certeza não é tratado. Pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro, muito difícil, tá? Em Niterói até pode, acho que é melhor, o esgoto lá é mais tratado. Mas no Rio de Janeiro, aqui é onde tem a maior parte da população, não tem. E é onde deveria, né? Então, o esgoto é o impacto humano que tira a qualidade da água, que polui a água. Isso vai causar aí, pode causar coisas, poluições como eutrofização. Eutrofização é um processo que a gente vai aprender depois. Uso de fertilizantes e agrotóxicos no campo. Isso aqui é um outro problema de meio ambiente, que apesar deles usarem muita água também, assim, é falado muito para a gente consumir a água não, desculpa, para a gente economizar água, né, para não demorar muito no banho, para abrir menos a torneira na cozinha na hora de lavar louça, e tá certo, tá? É para a gente fazer a nossa parte. Mas a maior parte da água doce gasta é no campo, é com plantações, né? Que vocês estão vendo o avião despejando litros de água. Caminhão, caminhonetes, né? Os equipamentos deles que eles usam. E, assim, é um campo assim, maior que um estádio de futebol, gente. Então, eles gastam água pra caramba. Então, além de terem gastado muita água, né, para esse serviço, também temos o uso de fertilizantes
que isso, gente, o uso de fertilizantes na agricultura é um meio de poluição porque eles acabam indo para o solo. E o solo pode poluir as águas que estão no subsolo, né? As águas do lençol freático, que a gente chama. Então, não é, não deveria aparecer compostos nitrogenados. Compostos nitrogenados são os fertilizantes usados, porque isso em excesso dá câncer, tá? E tem muita água mineral sendo vendida com compostos nitrogenados. Se vocês tiverem alguma garrafinha aí, peguem ela e conferem para ver se não tem nitrato nela. Não deveria ter, tá? Não deveria ter, porque isso é fertilizante, tá? E se tem fertilizante, a água está contaminada e você está pagando para beber um veneninho que vai te dar um câncer no futuro. Então, cuidado. Quanto menos nitrato, melhor, tá? E efluentes são os resíduos da agroindústria, né? De indústrias no geral. São resíduos tóxicos que são jogados na água diretamente pelas indústrias, né? Também temos, além de poluição de gases, temos poluição aí pelos mares, pelos rios, enfim, como se fosse o esgoto de uma indústria, né? Ah, isso aqui eu botei uma outra imagem mostrando aqui o ciclo pequeno e o ciclo grande da água. Tá, já expliquei isso. É que tá uma imagem mais bonitinha. Vamos para o ciclo do carbono, tá? O ciclo do carbono é um ciclo já de gás, né? De gases, e que vocês vão ver quando eu explicar do oxigênio, que está diretamente ligado, os dois estão diretamente ligados um ao outro, tá? Então, assim, como é que o carbono fica num ciclo entre gás e o orgânico? Então, vamos lá. Temos aqui o oxigênio nessa imagem. Quero que todo mundo fique aqui de olho na imagem. Temos aqui o gás carbônico em forma de gás. E essa setinha azul aqui está mostrando que ele está sendo absorvido pelas plantas. Por quê? Porque elas fazem fotossíntese. Então, elas conseguem captar esse gás carbônico da atmosfera e absorver para elas. Essas plantinhas aqui. E as algas também. Algas, cianobactérias também, tá? Temos as algas aqui também. Então, temos aqui o ciclo em que o do gás passa para esses seres vivos, né? Através de um processo chamado fotossíntese. Ok. Do gás carbônico, do modo inorgânico, passou a ser modo orgânico. Porque quando se faz a fotossíntese, gente, a planta pega esse gás aqui e transforma em glicose. Qual é a fórmula da glicose? C, assim, né? C6H12O6. Então, aí, nós estamos vendo que tem o C aí. Então, gás carbônico virou glicose. Ou seja, a glicose faz parte da estrutura dessa planta. Então, o gás carbônico passou a ser orgânico. Ok? E a mesma coisa nessa alga aqui. E o gás carbônico, ele é importantíssimo porque ele faz parte, gente, da estrutura de todos os seres vivos. Quando vocês estudam química, vocês veem, né, vários Cs ligados, assim, C. Isso é o carbono. Isso faz parte de estrutura de moléculas, que moléculas fazem parte, fazem a estrutura de tecidos, que fazem parte de sistemas e organismos. Tá? Então, falando assim de uma maneira microscópica, o carbono compõe os seres vivos. Mas a planta consegue botar esse carbono para dentro dela através da fotossíntese. Só que a gente não faz fotossíntese. Como é que a gente consegue, então, colocar o carbono para a gente, para a nossa estrutura? Né? O carbono tem aí como a glicose.
Como é que a gente consegue colocar carbono? É através da glicose. Glicose a gente consegue como? Comendo, tá? Como a gente não faz fotossíntese, a gente tem que comer alguém que faça fotossíntese, entendeu? Então, por exemplo, esse esquilinho aqui, que não faz fotossíntese, ele vai precisar comer a plantinha que faz fotossíntese. E nisso vai também o gás carbônico. Então, ó, o gás carbônico passou de um ser vivo para outro, tá? Da mesma maneira, temos aqui nessa plantinha, ó, vai assim que a planta incorpora o gás carbônico, esse gás carbônico vai fazer parte dessa cadeia alimentar, vai passando de um para o outro, do peixinho pequeno para o peixinho maior, que vai para o peixinho maior, que vai para o outro peixinho, até chegar na gente, ó. Então, o gás carbônico vai passando de ser vivo para ser vivo, ok? Ok. Então, olha só, nós temos aqui a absorção do gás carbônico. Nós vimos aqui nas setinhas vermelhas que o gás carbônico pode se movimentar pelos seres vivos, ok? E ele também precisa retornar, para termos o ciclo, ele precisa retornar para o seu modo de gás, né? O inorgânico para ficar na atmosfera. Gente, só falta um minuto. Eu vou para a próxima aula, tá bom? Eu vou encerrar aqui. Gravar. Ótimo. Então, voltando aqui para a aula do ciclo do carbono. Ai, que é isso, gente? Do ciclo do carbono. Falei, né, que ele é incorporado, da forma de gás, ele é incorporado pelas plantinhas, pelo processo de fotossíntese, né? Elas conseguem captar esse carbono pela ação da fotossíntese e transformar isso em açúcar para elas, né? Em glicose. Tanto que a fórmula do açúcar é C6H12O6. Isso daí eu falei para vocês na primeira aula. Será que alguém está batendo? E também, não só plantas nessas árvores, mas também algas e cianobactérias, que essas aí são aquáticas, né? E como elas conseguem incorporar para elas, os seres vivos que não fazem fotossíntese têm que colocar na sua alimentação esse grupo de seres vivos que realizam a fotossíntese, né? Até mesmo para incorporar o carbono. Se a gente não realiza a fotossíntese, a gente tem que comer um ser vivo que faça a fotossíntese e que tenha esse carbono nele. Por isso que plantas, né, verduras, legumes, isso daí são tudo fontes de nutrientes, gente. Quanto mais perto da base da cadeia alimentar, né, quanto mais perto de plantas, de algas, mais nutrientes vai ter, tá bom? Isso daí já falei com vocês também na cadeia alimentar, hein? Então, esse carbono é incorporado nos outros seres vivos pela cadeia alimentar, né? Nós temos aqui uma cadeia alimentar nesse laguinho, chegando até nós no homem. E esse esquilinho aqui pegando alguma fruta dessa árvore, né? Ok. E aí, gente, o verdinho é a forma como é devolvido o carbono para a atmosfera. Então, aqui no homem, nós podemos dizer que a respiração, né, a expiração é uma forma do carbono sair da gente e ir para a forma de gás na atmosfera. Né? A gente elimina CO2. Também em decomposição, se algum desses animais aqui morrer, né, a decomposição vai liberar carbono, excreção também elimina carbono, por exemplo, peidos, né? Isso daí elimina muito carbono. Que mais? Transpiração, já falei, né? Respiração, transpiração, tudo aí elimina carbono. Desmatamento
é outro que elimina muito carbono, porque era um carbono que era para estar quietinho e está sendo liberado ali através da ação humana, né, que é o desmatamento. Então, quando a gente queima alguma coisa, é liberado muito carbono, tá? Porque numa combustão, né, que é a queima de algo, se consome muito oxigênio e nesse processo é liberado muito gás carbônico. E qual é o problema disso? O problema disso é que o gás carbônico, ele é um gás estufa, é um gás que retém calor. E isso faz com que esse gás carbono lá na atmosfera fique retendo mais os raios solares, então vai esquentar a Terra. Ou seja, isso vai piorar um problema que nós temos hoje em dia, que é o famoso aquecimento global, tá? Não só o carbono, mas em forma de metano. Metano é o CH4, né? Não deixa de ter carbono. Metano também pela agropecuária, vacas soltam muito metano, né? O peito delas é metano, gente. Então é um gás que tem em excesso e é liberado pelas vacas e retém o calor. Isso agrava aí o aquecimento global. Então, desmatamento, né, o corte de árvores e a queima de árvores libera gás carbônico, algo que não deveria ser mexido, né? E, e acaba indo para a atmosfera um gás carbônico que deveria estar incorporado em uma planta. Uma outra coisa também, já falei, né, de excretas que liberam gás carbônico, resíduos, né? Resíduos está aqui. Que mais? Indústrias. Tem muitas indústrias, tem muitos automóveis, eles utilizam combustíveis fósseis, exemplo, petróleo, né? O petróleo é uma fonte de carbono, é um carbono que deveria estar lá quietinho, né? É algo que está fossilizado, mas que o homem descobriu e pegou isso para fazer energia. Então, uma coisa que deveria estar sendo tá quietinha, está sendo usada e transformada aí como um carbono em forma de gás carbono. Então, a indústria libera muito carbono, os automóveis liberam muito carbono, tá? E vai indo tudo para a atmosfera. Então, esse aqui é o ciclo do carbono. Ele é incorporado nos seres vivos através da fotossíntese, ele se movimenta nos seres vivos através da cadeia alimentar e é jogado para fora, né, devolvido através de decomposição, de queimadas, né, da indústria, do uso de combustíveis fósseis, através de respiração, já falei, através. Acho que já falei de tudo, né? E assim volta o gás carbônico para a atmosfera. E claro que ele é incorporado pela fotossíntese, passa pelos seres vivos e joga de novo para a atmosfera. E esse é o ciclo do gás carbônico. Esse é o ciclo do carbono, tá bom? Agora, o que vocês podem ver em prova é uma palavrinha chamada, uma não, né? 3 palavras, chamada sequestro de carbono. Sequestro de carbono, gente, vamos pensar assim. Para o gás carbônico ser incorporado em um ser vivo, esse ser vivo precisa fazer fotossíntese. Então, as plantas pegam gás carbônico para fazer glicose para elas, e é assim que esse carbono faz parte da estrutura de uma planta. Então, o sequestro de carbono seria pegar mais carbono do meio ambiente. Como que vai pegar esse carbono? Através de plantas que fazem fotossíntese. Vão sequestrar o carbono que está a mais no meio ambiente, tá bom? Tem muitas empresas que falam que são empresas verdes que fazem esse tipo de trabalho. Fazem alguma promoção para clientes, falando que vai plantar mais árvores. Tem algumas empresas que fazem esse movimento sustentável.
Tem outras que não, que é só conversa, né? Só para se sair bem na fita. Mas muitas fazem esse meio sustentável para sequestrar o carbono do meio ambiente. Então, oxe, que não passa esse slide. Ué, gente, socorro. Ah, passou. Ai, voltou. Foi. Importância do carbono. Por que o carbono é importante? Né, eu já falei, gente, ele faz parte de nossa estrutura, da estrutura dos seres vivos. Ele está em tudo, né? Se vocês verem na química, o Czinho ali está em quase todas as moléculas, né? Então, olha só, ele é a base da construção de moléculas orgânicas, né? Tá ali fazendo parte de muitas moléculas, faz parte aí de membranas, faz parte do DNA, faz parte de tecidos, tá? Então, carbono, o elemento carbono está em muitas moléculas orgânicas que vão formando outras estruturas. Por isso que a gente fala que faz parte da gente. Estoque de energia. Assim como ele faz parte de moléculas, quando essas moléculas são quebradas, né, que são várias ligações químicas formando uma molécula. Quando essas ligações são quebradas, por exemplo, uma glicose, quando ela é quebrada, ela libera energia. Então, carbono é um estoque de energia, sim, porque tem energia quando é quebrado ali na sua composição, né? Então, moléculas de carbono que liberam energia, açúcares, lipídio, proteínas, petróleo, carvão, gás, etc, etc, etc. Então, se temos tanto em forma microscópica, né, como em forma macro, né? Queima de petróleo, a gente não precisa de um microscópio para ver. Queima de carvão, a gente não precisa de um microscópio para ver. A gente queima o carvão, né, e sai a fumaça. E regulação do clima, CO2 e CH, aqui, ó, CH4 é o metano, e tem o Czinho. Então, são gases de efeito estufa, tá? A gente vai ver sobre efeito estufa em uma outra aula. São gases de efeito estufa que retêm calor. Se está mandando mais carbono do que deveria, do que o natural, então é óbvio que vai começar um aquecimento global, tá? Então aqui, quanto menos carbono, mais fria a Terra fica. Então por isso que eu botei aqui como regulação do clima, tá? Aqui é só um esquema para vocês verem, né? O CO2 atmosférico, uma coisa mais sem desenho, uma coisa mais simples, tá? CO2 atmosférico, ele faz parte da matéria orgânica através do processo de fotossíntese e é devolvido para a atmosfera através da respiração, através da combustão, através de uma decomposição. Combustão é queimar alguma coisa. Então, isso é o que eu expliquei, né, gente? Que simples. CO2 atmosférico se incorpora na matéria orgânica através da fotossíntese e volta para o meio ambiente em forma de gás através de respiração, combustão e decomposição. Muito legal esse desenho, né? Resumiu tudo. Ciclo do nitrogênio é o que mais cai no vestibular. Só um minuto, gente. É o que mais cai no vestibular, porque ele é o mais complexo de todos. Tem mais nomezinho, né? Mais coisas mais dificinhas de gravar por conta dos nomes, né? Até porque temos vários nomes de bactérias, porém dá para entender todo esse ciclo, tá?
Vamos primeiro, calma, não precisa ficar assustado com essa imagem. Vamos lá. O ciclo do nitrogênio. Nós vamos ter aqui o nitrogênio atmosférico, né? Que está ali em forma de gás no ar, ali na atmosfera, de boa. E como é que se incorpora esse nitrogênio nos seres vivos? Porque o nitrogênio, gente, ele também faz parte das estruturas dos organismos. Por exemplo, nitrogênio faz parte da composição de aminoácidos. O que são os aminoácidos? São as moléculas que vão formar as proteínas. E olha só, as proteínas são as estruturas orgânicas em mais abundância no nosso corpo. Então, nós também temos em abundância nitrogênio. Só que nós não conseguimos respirar o nitrogênio, né? E fixar ele, assim como a gente faz com o oxigênio. Ele é um gás que não fica na gente. E nem as plantas fazem isso, nem as plantas conseguem fixar o nitrogênio. Então, como é que esse nitrogênio vem parar dentro das nossas moléculas, né? Porque não tem como fazer por respiração, não tem como fazer por fotossíntese, tem que ter um jeito. Então, eu vou explicar para vocês agora. Temos aqui um nitrogênio, né, em forma de gás. E ele é incorporado aqui, ó, fixação do nitrogênio atmosférico. Ele é fixado no solo, diretamente no solo, através de bactérias fixadoras, tá? Elas são chamadas de Rhizobium. Não precisam gravar esse nome. A gente tem Rhizobium, tem as cianobactérias também fazem. Mas tem um outro tipo, acho que é Azotobacter. Esses nomes vocês não precisam saber. Só imaginem as bactérias fixadoras. Esse processo de nitrogênio atmosférico se fixando no solo através de bactérias é chamado de fixação, tá? Primeiro nomezinho aí, ó, para vocês anotarem. Então, nós temos aqui um processo chamado de fixação. Fixou no solo, esse nitrogênio passa por um processo aí de metabolismo nessas bactérias e elas transformam esse nitrogênio em amônia. E a partir da amônia, as plantas já conseguem absorver através das raízes delas para dentro delas, tá? Já conseguem fazer aí essa absorção. Porém, não é todas, e não é o melhor meio para elas fazerem, porque a amônia ainda é tóxica, tá? Tem um nível de toxicidade um pouco grandinho assim para esses seres vivos, até mesmo para nós, né? Não faz nada bem. Ok. Então, como elas não gostam de amônia, apesar de conseguirem, elas não preferem amônia, existem outros tipos de bactérias que pegam essa amônia, fazem ali o seu metabolismo com essa amônia e acabam liberando nitrito. Então, essas nitrosomonas são as bactérias que pegam amônia e transformam em nitrito. Ok? E aí, as plantas ainda não gostam, elas conseguem fazer absorção, mas ainda não gostam, não é o preferido delas. Tá? Não em forma de nitrito, elas preferem em forma de nitrato. O que vai acontecer aqui? Nós temos outro tipo de bactérias que se chama Nitrobacter, e essas bactérias vão usar esse nitrito para o seu metabolismo e vão liberar o nitrato. Olha aqui, olha, tudo isso que eu tô falando, gente, tudo que tem N é composto nitrogenado, tá bom? E aí essa Nitrobacter vai liberar nitrato. E aí sim as plantas vão usar esse nitrato para elas,
que é o menos tóxico de todos, tá? Porque é o que tem mais oxigênio. Olha só, aqui é NO3. Então, o que tiver mais oxigênio é o que é o mais usado pelas plantas. Lembrem-se disso. Ai, gente, que barulho é esse? Tem gente dando show aqui fora. Acho que parou, mais ou menos. Tá. Então, essas plantas preferem nitrato porque tem mais oxigênio nessa composição. O nitrito aqui é NO2. E a amônia, amônia é tóxica, porque isso aqui, gente, é NO3+. Isso aqui é um cátion. Os outros são ânions, tá? Então, as plantas preferem forma de nitrato. Beleza, as plantas vão absorver esse nitrato e tá dentro delas. Ok. Conseguiu botar o nitrogênio aqui para dentro das plantas. E a gente, o que vai acontecer? Isso vai ter que, para chegar até a gente, vai precisar passar por uma cadeia alimentar. Então, aqui nós temos um herbívoro, né? O que é isso? É um ratinho, um porquinho da Índia. Acho que é um porquinho da Índia. Vai comer essa planta, né? E a partir dessa alimentação que ele vai incorporar esse nitrogênio. E aí, como é que esse nitrogênio é devolvido para a atmosfera? Bom, ou pela excreção, né? A excreção, principalmente dos mamíferos, é feita pela ureia. A ureia no solo vira amônia. Então, a nossa excreção mesmo, gente, é compostos nitrogenados, só que a gente libera mais em forma de ureia, ou xixi é ureia. Então, aquela história de fazer xixi na planta, será que vai fertilizar? É sim, a resposta é sim. O xixi é um fertilizante natural. Então, se vocês estão com uma plantinha que está morrendo, fazem ali um xixizinho que vai dar tudo certo, tá bom? Claro que botem um pouquinho de água, porque a água é especial ali para fazer o metabolismo e as reações químicas. Então, a excreção, o xixi tem fertilizantes, tem esses compostos nitrogenados, só que a gente libera em forma de ureia. Ureia tem nitrogênio, que vai virar amônia. E essa amônia vai passar por todo esse processo de novo até virar nitrato no solo, tá? Ou então, se esse animalzinho aqui vir a morrer, né? A decomposição também vai liberar compostos nitrogenados pela ação de decompositores e vai acabar virando amônia. E vai passar por todo esse processo novamente. Tá? E aí, gente, como é que ele é devolvido para o solo? Tem algumas bactérias que, quando esse nitrato não vem para cá, para a planta, esse nitrato é usado por bactérias desnitrificantes. O que é isso, gente? Essas bactérias vão pegar esse nitrato e vão jogar para a atmosfera, vão transformar o nitrato em gás. Olha que legal, gente. Aí completou o ciclo. Então, olha só, o ar atmosférico, ele é fixado no solo, passa por várias transformações até chegar ao nitrato, que é incorporado pela planta e passa por uma cadeia alimentar. Esse nitrato é usado por bactérias desnitrificantes, que é jogado para a atmosfera em forma de gás novamente. Beleza? Agora, não acabou tudo. Nós temos alguns nomezinhos para decorar. Quando nós temos aqui, ó, um nitrogênio atmosférico, né, e ele é fixado, e ele é transformado em amônia no solo, ele é transformado em amônia no solo, nós chamamos isso, esse processo, de fixação. Quem faz isso é essa bactéria aqui chamada Rhizobium, ok? Não é só ela, tem mais outros tipos. E transforma aqui em NH3, em amônia. Se vocês virem NH4, também é uma variação de amônia,
tá? Se chama amônio, mas é a mesma coisa. NH3, NH4 são compostos nitrogenados, são amônias. Aí nós temos a amônia, quando ela é transformada em nitrito pelos nitrossomonas, nós chamamos essa transformação de amônia para nitrito de nitrosação. Então, as bactérias nitrossomonas vão pegar a amônia, transformar em nitrito, e esse processo é chamado de nitrosação, tá? E aí temos o nitrito, NO2-, né, que é um ânion. Esse nitrito aqui vai ser transformado em nitrato através dessa bactéria, Nitrobacter, vai se transformar em NO3-, tá? E lembrem-se que a planta vai sempre preferir aquele que tiver o maior número de oxigênio, o NO3, isso aqui, NO3-, o nitrato, tá bom? Isso aqui, olha, gente, de nitrito para nitrato, nitratação. Agora, nós temos processos que também podem acontecer na natureza da amônia vir diretamente para o nitrato. Não, desculpa, confundi. Esse processo todo da amônia pro nitrato, tudo isso aqui, né? Nitrosação e nitratação, tudo isso aqui tudo é chamado de nitrificação. A transformação da amônia para o nitrato. Nitrificação. Esse processo inteiro. Se eu quero me referir apenas a amônia e nitrito, é nitrosação. Se eu quero me referir apenas à parte do nitrito e nitrato, nitratação. Mas o processo inteiro eu chamo de nitrificação, tá? Da amônia para o nitrato. E a transformação que eu falei, de jogar o nitrogênio de volta para a atmosfera, né? O nitrato diretamente para o gás nitrogênio, aqui, ó, daqui para o gás nitrogênio. É feito pelas pseudomonas, é uma bactéria, né, aquelas bactérias do nitrato, e elas fazem um processo chamado de desnitrificação. Desnitrificação, tá? De nitrato para nitrogênio. Então, esse aqui é um esqueminha que eu montei para vocês, tá? Para ficar mais fácil mesmo. Oxe, voltei demais. Mas tá tudo aqui, olha. Fixação, nitrificação, nós temos aqui a desnitrificação, tá? Aqui não tá o nome de todos, mas tudo que eu expliquei aqui, eu botei aqui explicadinho também, né? Em esqueminha. Então, esse é o ciclo do nitrogênio e tem uma parte mais básica, mais simples. Nós temos aqui nitrogênio em forma de gás. Então, ele faz uma fixação no solo e é transformado em amônia. Depois, ele é transformado em nitrito. E depois é transformado em nitrato. O nitrato vai diretamente para as plantas, né? Absorvido pelas plantas. As plantas também conseguem absorver amônia diretamente e nitrito diretamente também. Mas o que elas preferem é qual? O que tem mais oxigênio, nitrato. E os animais comem as plantas que vão ter essas substâncias. Nitrato é jogado de volta ao gás atmosférico novamente, e esse processo é chamado de desnitrificação. Tá? E aqui, olha só. Gente, faltam 10 minutos só. Ai, meu Deus. Vamos lá. E as plantas? Plantas e animais que jogam amônia no solo. Por exemplo, um animal fez xixi, meu cachorro fez xixi no solo, no meu cantinho. Vai jogar não diretamente amônia, mas vai ser transformado em amônia. Esse processo da ureia, do excreto dos animais de ureia para a amônia, a gente chama de amonificação. Aliás, tudo que vira amônia, o processo é chamado de amonificação.
Então, temos aqui na decomposição e excreção, isso aqui vai virar amônia e se chama amonificação. Tudo bem, gente? Então, nós temos a importância do nitrogênio. Vou só dar esse, tá, gente? O outro não vai dar tempo de dar, porque ainda falta mais um ciclo. Importância do nitrogênio. Nós temos aqui 78% da composição da atmosfera. Então, gente, 78% dos gases que estão lá em cima, 78% é nitrogênio. Nitrogênio em forma de gás. Então, tem muito nitrogênio pra caramba, né? Na nossa atmosfera. Temos compostos de nitrogênio, né? Que são a amônia, a ureia, aqueles nitrato, nitrito, são compostos nitrogenados, que a gente fala. Tudo que tem um N no meio são compostos nitrogenados, né? NH alguma coisa, é isso. Fundamentais para a vida, né? Porque eles formam aminoácidos que vai formar as proteínas em geral, ou seja, proteínas está aí nos tecidos musculares, está nos hormônios, está no DNA, a base do DNA, né, formado, tem nitrogênio ali no meio. Então, muita coisa tem nitrogênio ali fazendo parte da nossa estrutura. É fundamental, então, ter isso na nossa alimentação. E quanto mais perto de legumes e verduras, melhor nutrientes nós teremos, melhor quantidade também, né, gente? N é um nitrogênio, né, gente? É um macronutriente essencial para os seres vivos. Isso aqui, eu não sei nem para que eu escrevi isso, porque isso aqui é uma verdade verdadeira. N2O, um óxido nitroso, é um gás de efeito estufa também, né, que retém calor. Todos os gases de efeito estufa acabam retendo calor e piora o aquecimento global. Eu ia até, ainda bem que eu tirei, mas eu ia falar também sobre efeito estufa, aquecimento global, mas não ia dar tempo. Então, acabei tirando desses slides e vou dar em uma outra aula. Talvez, acho que semana que vem. Mas essa aqui é a importância do nitrogênio, gente. Então, façam uma ótima alimentação, né? Vamos desembrulhar menos e comer mais legumes, mais frutas, mais verduras, que elas têm muito mais nutrientes para a gente. Vocês vão ter um funcionamento do organismo muito melhor, tá? Em questão de estômago, de intestino, até mesmo para as meninas na questão de cólicas, a alimentação uma boa alimentação, né? É fundamental para a gente, tá? Deixa eu ver o que vem pro próximo. Ah, tá. Nitrogênio em excesso também faz mal, né? Então, assim, pode contaminar a água porque fertilizante também tem compostos nitrogenados. Então, contamina a água, tá? Depois vocês veem aí uma garrafinha de água que tem nitrato. Então, a água está contaminada. Vamos ver aqui outras coisas de eutrofização, chuva ácida. Isso aqui tudo tem nitrogênio no meio que, por conta de ação humana, acaba sendo formados, né? Isso aqui a gente vai ver em uma outra aula. Formação de ozônio na troposfera. Daí a gente vai ver mais pra frente, tá? E só mais uma coisa, vai dar tempo sim. Sobre o nitrogênio, para acabar. Ai, Jesus, foi muito. Então, gente, nitrogênio também é importante para leguminosas. Feijão, soja, ervilha, é tudo leguminosas, plantas leguminosas, tá? Só acho que tem esse tipo assim de semente, né? De vagem e semente. Então, o que tem essas leguminosas? Qual a relação? Essas leguminosas possuem esse tipo de raiz que está aqui e tem esses nódulozinhos. Esses nódulos nessas raízes estão cheios de bactérias que conseguem fixar nitrogênio no solo. Então, quanto mais tipo desse vegetal
no meio ambiente, mais nitrogênio vai ter e mais fertilizado o solo vai estar, tá? Então, aqui, possuem bactérias fixadoras de nitrogênio em associação mutualística nas suas raízes. Isso aqui é uma associação mutualística, porque enquanto as bactérias estão lançando aqui fertilizante para o solo de uma forma natural, elas vão conseguir alimento através dessas raízes das plantas. As bactérias, né, vão conseguir alimento nas raízes das plantas. Então, é uma ação mutualística, né? O cultivo dessas plantas repõe nitrogênio no solo, a adubação verde. Isso aqui também é usado muito em rotação de culturas, é um meio sustentável de plantar, de plantações, né? Porque, por exemplo, a aipim é algo que deixa o solo muito ressecado, pega muito nitrogênio. Então, deixa o solo completamente seco, ruim para plantar uma outra coisa. E por um certo tempo, esse aipim não vai mais conseguir dar conta dele mesmo, por ter usado tanto solo, absorvido tanto nitrogênio, né? Composto de nitrogenado, que é o nitrato. Aí, para isso não acontecer, para não deixar o solo sem o nitrato, se usa essa rotação de culturas, que se planta uma vez aipim, aí depois, em vez de plantar aipim novamente, planta uma leguminosa, um feijão ou uma ervilha, e aí volta para o aipim. Aí depois planta uma leguminosa de novo. Vocês entenderam? Acontece um rodízio. Uma vez é uma planta que suga muito o solo e a outra vez é uma planta que fertiliza o solo. Então, isso se chama a rotação de culturas, tá? É um meio sustentável de fazer uma plantação. Ou então, tipo, pode ser também uma fileira de aipim, uma fileira de feijão. Uma fileira de aipim, uma fileira de feijão, né? Pode ser também os dois ao mesmo tempo, mas alternando aí fileiras ou colunas nas plantações. Então, vai botando assim, aipim sim, aipim, feijão, vai alternando na sua plantação. Então, essa é a importância também do nitrogênio para o solo. O oxigênio eu vou deixar para a próxima aula, porque a gente só tem 1 minuto. Então, gente, quem tiver alguma dúvida pode tirar comigo. Quem não tiver dúvida, um beijo para vocês. Até semana que vem. Oi, professora. Oi? Oi, professora. Senhora. Ih, gente, eu não estou entendendo. Oi, tá me ouvindo? Tô, Oi, é o Gabriel que tá falando, tudo bem com a senhora? tudo. Oi, eu tinha chegado já faz tempo já, eu tava assistindo a sua aula já. Eu tava esperando a oportunidade de falar para poder falar. E, Gabriel, escreve para mim porque eu não entendi o que você me falou. Não, é que eu esperei a aula da senhora terminar para falar com a senhora. Ah, sim! Oi, tudo bom? É que já É que vai acabar a aula. 1 minuto. eu tô falando baixo. É que eu não sabia que a aula começaria às 8 horas, entendeu? Ah, entendi. Toda quarta-feira, 8 horas. É por causa do horário de aula que tá muito avançado. Ah, entendi.